Os dias santos da Quaresma nos dão a oportunidade de purificar nossos corações e de renovar nossa vida cristã. São Leão Magno. São José Maria Escrivá escreveu: a Quaresma coloca-nos agora diante destas perguntas fundamentais. Progrido na minha fidelidade a Cristo, em desejos de santidade, em generosidade apostólica na minha vida diária, no meu trabalho cotidiano entre os meus colegas de profissão? Cada um deve responder a estas perguntas sem ruído de palavras e perceberá como é necessária uma nova transformação para que Cristo viva em nós, para que a sua imagem se reflita sem distorções na nossa conduta. O que é a Quaresma? Desde quando se vive a Quaresma? Qual o sentido da Quaresma? Chamamos Quaresma ao período de 40 dias dedicado à preparação da Páscoa. Desde o século IV, manifesta-se a tendência a apresentar este período como tempo de penitência e de renovação para toda a Igreja, com a prática do jejum e da abstinência. Todos os anos, pelos 40 dias da Grande Quaresma, a Igreja une-se ao mistério de Jesus no deserto. Ao propor a seus fiéis o exemplo de Cristo que se retira para o deserto, prepara-se para a celebração das solenidades pascais, com a purificação do coração, uma prática perfeita da vida cristã e uma atitude penitencial. Não podemos considerar esta Quaresma como uma época a mais, como uma simples repetição cíclica do tempo litúrgico. Este momento é único, é uma ajuda divina que temos que aproveitar. Jesus passa ao nosso lado e espera de nós, hoje e agora, uma grande mudança. Quando começa e termina o tempo da Quaresma? Quais os dias e os tempos penitenciais? O que se deve viver nas sextas-feiras da Quaresma? A Quaresma começa na quarta-feira de cinzas e termina imediatamente antes da missa vespertina in Coena Domini, ou Quinta-feira Santa. Os dias e tempos de penitência na Igreja Universal são todas as sextas-feiras do ano e o tempo da Quaresma. Estes tempos são particularmente apropriados para os exercícios espirituais, as liturgias penitenciais, as peregrinações em sinal de penitência, as privações voluntárias como o jejum e a esmola, a partilha fraterna, obras caritativas e missionárias. Lembrando o dia em que Jesus Cristo morreu, guarde-se a abstinência e o jejum na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira da paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. O chamado do bom pastor chega até nós. Ego vocavit nomine tuo. Eu te chamei pelo teu nome. É preciso responder. Amor com amor se paga, dizendo: ecce ego quia vocaste-me, ou chamaste-me, e aqui estou. Estou decidido a não permitir que este tempo de Quaresma passe como passa a água sobre as pedras, sem deixar rasto. Deixar-me-ei empapar, transformar, converter-me-ei, dirigir-me-ei de novo ao Senhor, amando-o como ele deseja ser amado. O que é a quarta-feira de cinzas? Quando começou a prática da imposição das cinzas? Quando se benzem e se impõem? De onde provêm as cinzas? Que simbolizam as cinzas? A quarta-feira das cinzas é o princípio da Quaresma, dia especialmente penitencial, em que os cristãos manifestam o desejo pessoal de conversão a Deus. A imposição das cinzas é um convite a percorrer o tempo da Quaresma como uma imersão mais consciente e mais intensa no mistério pascal de Jesus, na sua morte e ressurreição, mediante a participação na Eucaristia e na vida de caridade. A origem da imposição das cinzas pertence à estrutura da penitência canônica. Começa a ser obrigatória para toda a comunidade cristã a partir do século X. A liturgia atual conserva os elementos tradicionais: imposição das cinzas e jejum rigoroso. A imposição das cinzas é um convite a percorrer o tempo da Quaresma como uma imersão mais consciente e mais intensa no mistério pascal de Jesus, na sua morte e ressurreição, mediante a participação na Eucaristia e na vida de caridade. A bênção e imposição das cinzas realiza-se dentro da missa, depois da homilia, embora em circunstâncias especiais se possa fazer dentro de uma celebração da palavra. As fórmulas de imposição das cinzas inspiram-se na Sagrada Escritura em Gênesis capítulo 3, versículo 19, e Marcos capítulo 1, versículo 15. As cinzas procedem dos ramos benzidos no domingo da Paixão do Senhor, do ano anterior, seguindo um costume que remonta ao século XII. A fórmula da bênção lembra a condição de pecadores de quem as vai receber.
Simboliza a condição débil e caduca do homem, que caminha para a morte, a sua situação pecadora, a oração e a prece ardente para que o Senhor venha em seu auxílio, a ressurreição, já que o homem está destinado a participar do triunfo de Cristo. Quanto mais fores de Cristo, maior graça terás para a tua eficácia na terra e para a felicidade eterna. Mas tens de decidir-te a seguir o caminho da entrega, a cruz às costas, com um sorriso nos lábios e com uma luz na alma. A Igreja convida os seus fiéis a fazerem deste tempo como que um retiro espiritual em que o esforço de meditação e de oração deve ser sustentado por um esforço de mortificação pessoal, cuja medida é deixada à livre generosidade de cada um. Bem vivida, a Quaresma conduz a uma conversão pessoal autêntica e profunda, a fim de participar na festa maior do ano, o domingo da ressurreição do Senhor. Há no ambiente uma espécie de medo à cruz, a cruz do Senhor. É porque começaram a chamar cruzes a todas as coisas desagradáveis que acontecem na vida e não sabem levá-las com sentido de filhos de Deus, com visão sobrenatural. Até arrancam as cruzes que os nossos avós plantaram pelos caminhos. Na paixão, a cruz deixou de ser símbolo de castigo para converter-se em sinal de vitória. A cruz é o emblema do Redentor, in quo est salus vita et resurrectio nostra, ou ali está a nossa saúde, a nossa vida e a nossa ressurreição. O que é a penitência? De que modo a penitência se revela na vida cristã? A penitência é a tradução latina da palavra grega metanoia, que na Bíblia significa conversão ou mudança espiritual do pecador. Designa todo um conjunto de atos interiores e exteriores dirigidos à reparação do pecado cometido, e o estado das coisas que daí redunda para o pecador. A letra mudança de vida diz-se do ato do pecador que volta a Deus depois de ter estado afastado dele, o do incrédulo que alcança a fé. A penitência interior do cristão pode ter expressões muito variadas. A Escritura e os padres insistem sobretudo em 3 formas: o jejum, a oração e a esmola, que exprimem a conversão, em relação a si mesmo, a Deus e aos outros. A par da purificação radical operada pelo batismo ou pelo martírio, citam, como meios de obter o perdão dos pecados, os esforços realizados para se reconciliar com o próximo, as lágrimas de penitência, a preocupação com a salvação do próximo, a intercessão dos santos e a prática da caridade que cobre uma multidão de pecados. Estas e muitas outras formas de penitência podem ser praticadas na vida cotidiana do cristão, especialmente no tempo da Quaresma e no dia penitencial de sexta-feira. A conversão é obra de um instante. A santificação é tarefa de toda a vida. A semente divina da caridade, que Deus depositou em nossas almas, aspira a crescer, a manifestar-se em obras, a dar frutos que correspondam em cada momento ao que é agradável ao Senhor. Por isso é indispensável que estejamos dispostos a recomeçar, a reencontrar, nas novas situações da nossa vida, a luz e o impulso da primeira conversão. Esta é a razão pela qual nos devemos preparar com um exame profundo, pedindo ajuda ao Senhor para que possamos conhecê-lo melhor e conhecer-nos melhor. Não existe outro caminho se queremos converter-nos de novo. O que é a conversão? Porque tem de se converter os cristãos já batizados. Converter-se é reconciliar-se com Deus, afastar-se do mal, para restabelecer a amizade com o Criador. Supõe e inclui o arrependimento e a confissão de todos e de cada um dos nossos pecados. Uma vez em graça, sem consciência de pecado mortal, devemos propor-nos mudar a partir de dentro, em atitudes, tudo aquilo que não agrada a Deus. Ora, o apelo de Cristo à conversão continua a fazer-se ouvir na vida dos cristãos. Esta segunda conversão é uma tarefa ininterrupta para toda a Igreja, que contém pecadores no seu seio e que é, ao mesmo tempo, santa e necessitada de purificação, prosseguindo constantemente no seu esforço de penitência e de renovação. Este esforço de conversão não é somente obra humana, é o movimento do coração contrito, atraído e movido pela graça, para responder ao amor misericordioso de Deus, que nos amou primeiro. Entramos no tempo da Quaresma, tempo de penitência, de purificação, de conversão. Não é tarefa fácil. O cristianismo não é um caminho cômodo.
Não basta estar na igreja e deixar que os anos passem. Na nossa vida, na vida dos cristãos, a primeira conversão, esse momento único que cada um de nós recorda e em que se percebe claramente tudo o que o Senhor nos pede, é importante, mas ainda mais importantes e mais difíceis são as sucessivas conversões. E para facilitar o trabalho da graça divina com estas conversões sucessivas, é preciso conservar a alma jovem, invocar o Senhor, saber escutar, descobrir o que vai mal, pedir perdão. Precisamos persuadir-nos de que Deus nos ouve, de que está com os olhos postos em nós. Assim se inundará de paz o nosso coração. Mas viver com Deus é indubitavelmente correr um risco, porque o Senhor não se satisfaz compartilhando, quer tudo. E aproximar-se um pouco mais dele significa estarmos dispostos a uma nova conversão, a uma nova retificação, a escutar mais atentamente as suas inspirações, os santos desejos que faz brotar na alma, e a pô-los em prática. Aconselho-te que tentes alguma vez voltar ao começo da tua primeira conversão, coisa que, se não é fazer-se como criança, é muito parecida. Na vida espiritual, é preciso deixar-se guiar com inteira confiança, sem medos nem duplicidades. É preciso falar com absoluta clareza daquilo que se tem na cabeça e na alma. Que obrigações tem um católico na Quaresma? Em que consiste o jejum e a abstinência? A quem obrigam? Pode mudar-se a prática do jejum e da penitência? Os católicos devem cumprir o preceito da Igreja do jejum e da abstinência de carne. Compêndio do Catecismo 432. Nos dias estabelecidos pela Igreja, assim como o da confissão e comunhão anual. O jejum consiste em tomar uma única refeição no dia, embora se possa comer menos do que é costume de manhã e à noite. Em caso de doença, a pessoa é dispensada de jejuar. São obrigados a viver a lei do jejum todos os maiores de idade, até terem cumprido 59 anos de idade. Abstinência significa privar-se de comer carne, vermelha ou branca e seus derivados. A lei da abstinência obriga os que já cumpriram 14 anos de idade. A Conferência Episcopal pode determinar mais pormenorizadamente a observância do jejum e da abstinência, e bem assim, substituir outras formas de penitência, sobretudo obras de caridade e exercícios de piedade, no todo ou em parte, pela abstinência ou jejum. Deve cuidar-se o viver o jejum ou a abstinência não como uns mínimos, mas como um modo concreto com que a nossa mãe, a Igreja, nos ajuda a crescer no verdadeiro espírito de penitência. No Novo Testamento, Jesus refere a razão profunda do jejum, ao estigmatizar a atitude dos fariseus que observavam escrupulosamente as prescrições que a lei impunha, mas o coração deles estava longe de Deus. O verdadeiro jejum, repete noutra ocasião o Divino Mestre, consiste antes em cumprir a vontade do Pai Celestial que vê no segredo e te recompensará com a alegria de ser salvo. Ó Pai misericordioso, que nos chamas à conversão na Quaresma, ajuda-nos a refletir sobre nossa fidelidade a Cristo e nosso anseio por santidade. Que este tempo não seja uma repetição, mas uma oportunidade para uma transformação profunda, permitindo que Cristo viva em nós. Inspira-nos a viver este período como um retiro espiritual, seguindo o exemplo de Jesus no deserto, através do jejum, da oração e da abstinência. Que possamos purificar nossos corações e renovar nosso compromisso contigo. Na quarta-feira de cinzas, que as cinzas em nossa testa nos lembrem da nossa humildade e do nosso chamado à conversão, preparando-nos para celebrar a Páscoa com corações renovados. Concede-nos a graça de abraçar o verdadeiro espírito de penitência nesta Quaresma, aproximando-nos mais de Ti e dos nossos irmãos em necessidade, crescendo no amor e na generosidade. Que ao final desta jornada quaresmal, renovados em espírito, possamos celebrar a ressurreição de Cristo, nosso Salvador, com alegria e gratidão. Por Cristo nosso Senhor. Amém.